Os Ungidos, capítulo 9. Elias enfrenta o rei Acabe. Entre as montanhas a leste do Jordão morava um homem de fé e oração que não tinha medo de servir a Deus e que foi chamado por ele para colocar um fim no rápido crescimento da apostasia. Elias não ocupava nenhuma posição de destaque na vida, mas aceitou a missão confiante de que Deus lhe daria grande sucesso. Suas repreensões contra o pecado e as súplicas para fazer a maré do mal recuar era como uma voz a clamar no deserto. Embora sua missão fosse reprovar o pecado, sua mensagem também oferecia esperança e conforto para o coração contaminado pela doença do pecado. Elias ficava indignado ao ver Israel cair mais e mais na idolatria. Deus tinha feito grandes coisas por seu povo, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Salmo 105, verso 45. Mas a incredulidade estava separando rapidamente a nação escolhida da fonte de sua força. Observando, de seu lar na montanha, as práticas idólatras, Elias ficou angustiado e suplicou a Deus que impedisse o povo de continuar saindo por este caminho, que enviasse juízo sobre a nação, se necessário, para que o povo pudesse ser levado ao arrependimento. Deus respondeu à oração de Elias. Tinha chegado o momento de Deus falar ao povo por meio de juízos. Os adoradores de Baal afirmavam que o orvalho e a chuva eram resultado da força controladora da natureza e que a terra produzia frutos em abundância por causa da energia criadora do sol. Era necessário mostrar às tribos apóstatas de Israel como estavam sendo tolas por confiar no poder de Baal para receber bênçãos materiais. Até que se voltassem para Deus com o coração arrependido, não cairia sobre a terra nem chuva nem orvalho. Deus confiou a Elias a missão de apresentar essa mensagem divina de juízo ao rei Acabe. Elias não pediu para ser o mensageiro do Senhor. A palavra do Senhor veio a ele. Do ponto de vista humano, obedecer a esse chamado de Deus significava a morte imediata pelas mãos daquele rei mau. Mesmo assim, o profeta não hesitou e viajou dia e noite até chegar ao palácio. Usando roupas simples, típicas dos profetas da época, ele passou pelos guardas aparentemente sem ser notado, e se colocou por um momento diante do rei, que ficou espantado. Elias não se desculpou por entrar na presença do rei sem avisar. Alguém muito maior do que o rei de Israel tinha lhe dado permissão para falar. "Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo", declarou ele, "que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra." 1 Reis 17, verso 1. Durante a viagem para Samaria, Elias havia passado por riachos e florestas maravilhosos, aparentemente impossíveis de serem destruídos por uma seca. O profeta poderia ter duvidado de que algum dia essas fontes que nunca pararam de jorrar, um dia ficassem sem água. Ou que aqueles montes e vales fossem queimados pela seca. Mas ele não deu espaço para essas dúvidas. A palavra de Deus não falharia. A repentina mensagem de juízo soou aos ouvidos do ímpio rei como um raio em céu limpo. No entanto, antes que Acabe pudesse se recuperar do susto ou formular uma resposta, Elias desapareceu. E o Senhor estava à sua frente, abrindo o caminho. "Saia daqui. Vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para alimentá-lo." O rei procurou o profeta por toda parte, mas não encontrou. A rainha Jezabel, irada com a mensagem que trancou os tesouros do céu, imediatamente procurou os sacerdotes de Baal, que se reuniram para amaldiçoar o profeta e desafiar a Jeová. A notícia de que Elias tinha denunciado os pecados de Israel
e profetizado uma punição que em breve teria lugar se espalhou rapidamente pelo reino. Alguns ficaram preocupados, mas em geral o povo recebeu a mensagem celestial com zombaria e gozação. As palavras do profeta se cumpriram de imediato. A terra, não refrescada pelo orvalho, nem pela chuva, secou e a vegetação murchou. Com o tempo, os rios que nunca se teve notícia de que algum dia tivessem secado, começaram a baixar e os riachos a diminuir. Mesmo assim, os líderes insistiam para que o povo confiasse no poder de Baal, ignorasse a profecia de Elias e considerasse suas palavras como bobagem. Não fiquem com medo do Deus de Elias, diziam eles. É Baal quem produz as colheitas e provê o sustento para o homem e para os animais. Os sacerdotes de Baal enganam o povo. A profecia de Elias desafiou as afirmações de centenas de sacerdotes idólatras. Se Baal fosse capaz de fazer cair o orvalho e a chuva, que o rei de Israel então o adorasse e que o povo dissesse que ele era Deus. Determinados a manter o povo enganado, os sacerdotes de Baal continuaram a invocar seus deuses dia e noite para que refrescassem a terra. Com fervor e perseverança dignos de algo melhor, passavam horas ao redor dos altares pagãos e suplicavam noite após noite por chuva. Mas nenhuma nuvem apareceu no céu, nem orvalho, nem chuva refrescaram a terra, que literalmente morria de sede. Passou-se um ano. O calor escaldante do sol destruiu a pouca vegetação que sobreviveu. Os rios secaram, o gado mugindo e o rebanho balindo vagueavam desesperados. Os campos que antes floresciam se tornaram como desertos de areia. As árvores das florestas, como esqueletos da natureza, não tinham mais sombra a oferecer. Tempestades de poeira cegavam os olhos e quase impediam a respiração. A fome e a sede passaram a levar os homens e animais à temível morte. A falta de alimento e água, com todos os seus horrores, aumentava cada vez mais. Ainda assim, Israel não se arrependeu, nem aprendeu a lição de que Deus desejava ensinar. Com o coração cheio de orgulho e fascinados pelo falso culto, começaram a procurar alguma outra justificativa para seus sofrimentos. Decidida a desafiar o Deus do céu, Jezabel, juntamente com quase todo o povo de Israel, apontou Elias como culpado por toda aquela miséria. Se pudessem tirá-lo de seu caminho, seus problemas acabariam. Instigado pela rainha, Acabe deu início a uma busca incansável pelo profeta. Ele enviou mensageiros às nações vizinhas à procura do homem que tanto odiava, mas que também temia. Desesperado, exigiu que os líderes desses reinos jurassem que nada sabiam do paradeiro do profeta. Contudo, a busca foi em vão. O profeta estava a salvo da maldade do rei. Vendo que todos os seus esforços contra Elias fracassaram, Jezabel decidiu matar todos os profetas de Jeová em Israel. Dominada pela raiva, ela massacrou muitos, mas não todos. Obadias, mordomo do palácio de Acabe, reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. 1 Reis 18, verso 4. Seca e fome durante 2 anos. Passou o 2º ano de fome e os céus ainda não davam qualquer sinal de chuva. Pais e mães eram forçados a ver seus filhos morrerem. Mesmo assim, o apóstata Israel parecia incapaz de reconhecer em seus sofrimentos um convite ao arrependimento, a súplica pela intervenção divina para salvá-los de dar o passo mortal para além dos limites do perdão do céu. A apostasia de Israel era um mal mais terrível do que todos os horrores da fome. Deus estava procurando ajudar seu povo a recuperar a fé perdida.
e para isso precisou lhes causar grande sofrimento. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário. Acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Ezequiel capítulo 18, versos 23 e 32. Deus já tinha enviado mensageiros a Israel que insistiram para que o povo voltasse a ser fiel a ele. Mas o povo ficou com raiva desses mensageiros e agora sentia profundo ódio pelo profeta Elias. Se tivessem encontrado Elias, com prazer o teriam entregado a Jezabel, como se, ao silenciar o profeta, pudessem impedir que sua profecia se cumprisse. Para a doença de Israel só existia um remédio: abandonar os pecados que tinham levado Deus a discipliná-los. O Senhor lhes garantiu: se eu fechar os céus para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Para alcançar esse abençoado resultado, Deus continuou a reter o orvalho e a chuva até que o povo realizasse uma decidida reforma. Este capítulo foi baseado em 1 Reis, capítulo 17, versos 1 a 7. Querido ouvinte, que Deus te abençoe, que você continue firme no estudo da Palavra de Deus, no conhecimento dessa história tremenda do profeta Elias, o homem de Deus. Não esqueça de se inscrever, curtir, deixar o seu like e um comentário daquilo que mais lhe chamou a atenção, da lição que tirou para a sua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima.